Hoje nós queríamos meditar sobre o Natal e dizer que o Natal foi o maior evento da história da humanidade. Aquela cidade pequenininha, talvez a menor entre as milhares de Judá, de Israel, foi aquela que Deus escolheu. Foi aquela que Deus falou assim: olha, o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade vai nascer em Belém. Belém de Efrata, aquela cidadezinha talvez desprezível, aquela cidade talvez sem muita importância para as outras, mas foi ali que Deus escolheu. Como que Deus faz? É impressionante como Deus escolhe coisas talvez sem importância, pequena, talvez insignificante diante de tantas outras e pessoas. Como que Deus usa pessoas? Quando Deus pensou, por exemplo, no rei de Israel, as pessoas pensavam em um homem grande, forte, talvez de um poderio, mas Deus escolheu aquele menino, aquele adolescente ruivo, aquele adolescente que estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando veio o profeta, falou assim: olha, da casa de Jessé vai sair aquele que será o rei. Então o pai chamou lá todos os filhos, e o profeta foi olhando um por um e falou assim: não é. E aí acabou os filhos que estavam ali. E aí o profeta perguntou: mas não tem mais? Ele falou assim: tem, mas ele é tão diferente de todos esses que poderia ser o rei. E aí o profeta falou assim: nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Ele era o rei. O homem olha a aparência, o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração, Deus vai além. E foi assim que nasceu o nosso Redentor Jesus Cristo. Ele nasceu, não foi numa hospedaria, não foi num hospital de luxo. Ele nasceu lá naquele presépio, ele nasceu naquele estábulo entre os animais, para dizer da sua humildade, para dizer do seu caráter humilde, para dizer que esse Jesus seria o Senhor. A palavra fala que ele não se aferrou, ele não agarrou a prerrogativa de ser Deus, mas ele se humilhou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte. Mas também Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, aleluia, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as línguas, em todas as raças, em todos os idiomas, reconhecendo que Jesus é o Rei. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui hoje celebrando o Natal. Isso tem um significado notório, isso tem um significado memorial, isso tem um significado solene, porque nós estamos celebrando nada mais e nada menos do que o Rei dos Reis. Aleluia, Senhor. Isaías relata no capítulo 9, de 1 ao 7, essa história maravilhosa, essa história inovidável, essa história repleta de verdades absolutas. Nós podemos ser facilmente confundidos, nós podemos ser facilmente iludidos, nós podemos ser facilmente comprados com uma coisa que parece, mas não é. Quais são as evidências do Natal? Nós olhamos para tantas coisas, nós olhamos para essas bolas bonitas, lindas, que dá uma decoração, mas muitas pessoas podem ser iludidas, lubridiadas, enganadas.
Quando você vê alguma árvore, você pode ser iludido, você pode ser comprado, você pode ver uma figura de um Papai Noel, você pode ser enganado, e muitas pessoas pensam que isso é o Natal, que isso aí é a figura. Hoje de manhã eu estava conversando com um irmão, ele falou: pastor, todo mundo vê luzes no Natal, mas a luz verdadeira é Jesus, claro, é essa, Ele é a pessoa, nós estamos celebrando Ele, o Natal. E aí você pode dizer: mas pastor, quem disse que Jesus nasceu no dia 25? Meus queridos, não é o dia, não é o dia. Hoje você pode celebrar o Natal na tua casa, nós celebramos a ceia aqui, é o memorial, aquilo que significa, é a mensagem, porque afinal de contas Jesus veio, e há evidências. Esse é o Natal. Natal nós celebramos, nós escolhemos, a sociedade, o mundo escolheu o dia 25, mas poderia ser dia 24, poderia ser dia 23, poderia ser em janeiro, poderia ser talvez na primavera, talvez no período da primavera da estação de Israel. Não importa o dia, importa o significado, importa aquilo que nós falamos, importa a mensagem que damos de que o nosso Jesus nasceu e ponto final. Isaías 9, de 1 a 7, diz assim: mas para a terra que estava aflita, a terra que estava angustiada, a terra que estava oprimida, eu estou colocando sinônimos para a palavra aflita, a terra que estava sem esperança, não continuará a obscuridade, não será mais entenebrecida. Você pode dar um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos esses 2 anos de pandemia, a terra não será mais angustiada. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Deus permite, às vezes, as lutas, Deus permite a opressão, Deus permite a pandemia, Deus permite a escassez, Deus permite a estiagem, Deus permite certas coisas que nós passamos. Mas existe um mas. Existe um entre antes e o depois. Mas nos últimos, como que se o profeta estivesse dizendo, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, falando de Belém, falando daquela região, falando daquele contexto. E o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se diante de ti, como se alegra na ceifa. Os frutos, é uma comparação. Como que se alegra, como que se exulta quando reparte os despojos. Depois de luta, depois de sangue derramado, depois de sofrimento, vem então essa alegria, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas.
porque toda a armadura daquele que pelejavam com ruídos, com lutas. Por isso, meus queridos, quando você batalha as suas lutas, ou quando você luta as tuas batalhas, nós temos um Deus que vê o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que vê as nossas pelejas diárias. Disse que aqueles que pelejaram com ruídos, e as vestes que rolavam no sangue, estas serão queimadas. Nunca mais servirão de pasto ao fogo. E aí vem o motivo da nossa celebração, o motivo maior da nossa esperança. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento do seu principado e da paz não haverá fim. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, porque não terá fim. E sobre o trono de Davi, o seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. O Natal é o maior evento da história da humanidade. E eu gostaria de destacar aqui 3 evidências de que marcou a história da humanidade. Marcou a história de todos os povos. Daquele menino que nasceu, que Deus escolheu, aquela cidade desprezível. Deus escolheu aquela mulher talvez mais simples, Maria. Deus escolheu aquele pai, José, para cuidar de Jesus, aquele carpinteiro, talvez sem muita conhecimento de estudo, de capacitação, de ciência. Deus escolheu aquela família humilde, simples, tinha que ser humilde. Maria tinha que ser muito humilde para receber no seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo. Deus escolheu José, um homem simples, humilde, que assumiu aquela condição, sendo Maria virgem, e ela tinha concebido à luz a esse menino. Foi nesse contexto de simplicidade que Jesus habita. Jesus habita sempre no contexto humilde. Sempre Deus habita no coração humilde. Deus rejeita o soberbo, Deus repele aquele orgulhoso, aquele presunçoso, mas Deus recebe. A humildade atrai a presença do Senhor. Ele tem prazer. Deus não estava olhando aquelas vaquinhas, Deus não estava olhando talvez aquelas ovelhas que estavam ali, Deus não estava olhando aquela situação talvez úmida naquele aprisco, naquele lugar, naquela manjedoura, talvez o que ele escolheu para ser o berço de Jesus, talvez aquelas madeiras que estavam ali, aquela palha, coisa simples. Isso é maravilhoso. Então aquieta o teu coração. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o consumismo, com o comércio, com o que comprar, com o que vestir. Pessoas que às vezes deixam de celebrar, porque às vezes vai falar assim, eu não tenho uma roupa, eu não tenho condição, eu não vou na festa de uma família, porque eu não tenho hoje um dinheiro para comprar presente, uma situação e outra. Às vezes são tantas coisas que tentam roubar o sentido do Natal, e Deus habita na simplicidade.
Ele habita, ele ama estar entre os simples, humilde de coração, porque ele conhece, ele veio e ele foi humilde. Então, 3 evidências desse Natal que mudou a história da humanidade. Primeiro, porque houve uma explosão de luz. Não somente houve luz, mas houve uma explosão de luz. Quando Deus criou o mundo, né, uma teoria, né, fala do Big Bang, dessa explosão de átomos, essa explosão que gerou a vida, sabe? Deus estava no princípio de todas as coisas. E quando Deus falou assim, haja luz, houve ali uma explosão de luz. E esse verbo que criou essa luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que criou. Deus falou assim, façamos o homem, e o verbo foi lá e fez o homem. E haja firmamentos e houve firmamento, haja estrelas e houve estrelas, haja os animais e houve. Então, nesse sentido, houve uma explosão de luz. O texto fala, mas para a terra que estava angustiada, aflita, não continuará a obscuridade, não haverá mais escuridão, não haverá mais temor, não haverá mais trevas, porque o Senhor nos últimos dias tornará glorioso. O que é a glória? O que é algo glorioso? É algo que explode, é algo que se torna luz, é algo que reflete, é algo que sai do normal e passa a algo ser extraordinário, é algo fascinante. O que você já viu mais glorioso na sua vida? Às vezes nós temos concepções diferentes de glória. Às vezes nós temos concepção diferente de situações que nos chamou assim, atenção de algo que foi criado. Talvez você chegar no pé de uma torre Eiffel, por exemplo, você olha e fala assim, uau, o que o homem construiu, o que o homem fez. Você pode ir num evento, enfim, você pode ir em qualquer situação, você vê alguma coisa gloriosa. Eu, quando fui pai, o médico permitiu que eu pudesse entrar no parto e ver o parto e participar do parto. A única coisa que eu falei para o médico, falei assim, olha, se eu desmaiar, eu tenho que ter alguém aqui para me acudir, porque geralmente eu fico muito de pressão baixa quando eu vejo alguma coisa, um sangue, alguma situação assim. Eu não, pode ficar tranquilo. E que quando a Gabriela nasceu, que eles cortaram o cordão umbilical, ainda naquele pano envolto, ela toda ensanguentada, com aquele plasma ainda, toda sujinha, e eles me entregaram. E a primeira coisa que eu levantei a Rebeca e consagrei ela ao Senhor e agradeci, e aquilo para mim foi um momento de muita glória. Foi um momento glorioso para mim. Foi um momento em que eu vi que daquela relação que eu tinha com a Raquel, o Senhor nos permitiu gerar vida. E era tão gostoso ouvir falar assim, parece com o pai, parecia com a mãe. Puxou a mãe em todo sentido, mas parecia o pai tinha que parecer alguma coisinha. E eu brinco com elas que o dedinho mindinho do meu pé parece demais o meu, não tem, é igualzinho o meu. O que é um momento glorioso para você? Talvez quando você estava perdido e você então, naquele momento de muita aflição, de perturbação, de pecado, peso, culpa, eu não sei como foi a sua conversão, mas a minha conversão foi algo extraordinário. Porque eu era um menino, adolescente, que não tinha maiores complicações de pecado, eu não tinha maiores complicações de vício, uma criança normal, um adolescente normal.
Mas incrivelmente, o Espírito Santo foi colocando no meu coração, naquele dia em que o pastor pregava, um sentimento de pecado, uma consciência de pecado. E aí o pastor foi fazendo um apelo, e eu fui entendendo, e aquela palavra foi chegando no meu coração, e eu falei assim, eu preciso de Jesus, eu preciso entregar minha vida, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus. E eu lembro muito bem, eu quero só abrir um parênteses aqui, que quando eu fui para um retiro com os jovens, eu fui porque eu estava muito interessado numa menina que estudava comigo na sala. Eu falei, opa, agora é a oportunidade, vou passar 3 dias, 3 dias no mato, lá numa fazenda. Eu falei, opa, agora vai sair alguma coisa. E eu lembro que armamos uma rede assim, e tinha vários jovens assim, e ela sentou atravessada, e eu sentei do lado dela. E veio o líder de jovens dizendo assim, olha, aqui não é o que você pensa, esse lugar é sagrado, nada de ficar sentado com a moça, nada de ficar, homem para lá e mulher para cá. Eu falei assim, que rapaz ignorante, que rapaz sem noção, né? Deixa eu aqui, né, com meus planos aqui, aquilo me deixou o coração angustiado. Eu queria voltar à cidade, e o ônibus veio, nos deixou e voltou. E eu queria voltar, e o cara falou assim, ó, não tem, é uma fazenda, não tem ninguém, não tem carro, não tem. E eu fiquei muito bravo, falei, gente, esses crentes são tudo fechado, tudo tapado, tudo ignorante, tudo radicais, né? Meus queridos, aí fui participando. Quando foi o último dia para voltar, quem disse que eu queria voltar? Eu experimentei o perdão do Senhor. Eu vi a glória do Senhor pela primeira vez. O Senhor me revelando, e eu chorava, me quebrantava diante do Senhor. Dizia, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo. E eu queria tanto. E aí, a partir daí, eu comecei a participar da igreja. Não saía da casa do pastor, era ali um beato, né? E eu queria aprender muito. Eu logo já queria aprender a pregar, aprender a estudar. Meus irmãos, como é lindo a vida cristã. É essa glória que o Senhor fala, que houve uma explosão de luz. Versículo 2, e o povo que andava em trevas, o povo que andava em opressão, o texto fala que eles viram uma grande luz. Aqueles que viviam na região da sombra da morte, trevas, escuridão, peso, disse que resplandeceu-lhes a luz. É essa luz que brilha. Você pode colocar lá na tua árvore de Natal, você pode colocar os teus enfeites, você pode ver as luzes, você pode admirar uma casa iluminada, você pode assistir a alguma coisa que brilha, mas nada se compara à luz de Jesus. A luz dele é uma luz espiritual, é uma luz que ilumina o nosso interior, e quando nós conhecemos essa luz, nós temos discernimento da vida, nós temos discernimento das nossas ações, nós sabemos caminhar em segurança, nós sabemos caminhar por aquilo que o Senhor fala que nós somos, quem somos, não aquilo que o mundo vende, aquele engano, aquela mentira. Então eu caminho sobre essa luz e levo a minha família a caminhar em luz. Amém? Segunda evidência desse texto que nós vemos, o Natal, o maior evento da história da humanidade, é porque houve uma alegria contagiante. Houve uma alegria contagiante. Imagina a luta de José buscando as hospedarias naquela região. Havia um censo
em todo o país, cada família voltava para a sua região para fazer um censo, ir no cartório para dizer aonde está morando, quantos filhos tem, a sua renda. Isso era nacional e não tinha lugar. José ia com a Maria, buscando hospedaria, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada, e nada. Imagina o sofrimento da Maria, imagina ela falando para José: José, dá um jeito, dá um jeito. Eu não sei se você teve uma experiência similar, de estar em parto e ter que correr, senão ia nascer. Quantas pessoas nasceram, inclusive, em carros, não é verdade? Quantas pessoas nasceram na beira de uma estrada porque não deu tempo para chegar no hospital? Quantas pessoas tiveram que improvisar o parto em casa porque não teve? São momentos de muita aflição, são momentos de muita tensão ali. Eu falei da Rebeca, mas também tem a Gabriela, que nasceu na Espanha. E no dia que a Gabriela nasceu na Espanha, tinha um casamento de uma argentina. O que se tem no casamento de argentina, irmãos? Fora o chimarrão. Churrasco. Tem churrasco na Espanha? Não. Era costela de 3 ripas, assim, ó, daqui até naquele batistério. O argentino fez uma vala assim, ó, de lenha, e colocando aquelas costelas assim maravilhosas. E quando eu terminei o casamento, falou assim: a Raquel está lá no carro te esperando. Cheguei lá no carro, ela falou assim: vamos. Eu falei: amor, mas tem certeza que agora que ela vai nascer? Ela falou assim: tem. Mas como que é essas contrações, assim, de quando, Leno, vamos, ela estava já quase me matando ali. Falei: vamos, né? Deixei a costela ali, e fomos. E outra, era uns 20 quilômetros da cidade, era numa fazenda. E não deu outra, fomos para o hospital, passamos só na casa, pegamos a mala que já estava pronta e fomos. Talvez o homem nem tanto, mas sempre as mães ficam com aquela aflição, aquela preocupação, aquela ansiedade para dar luz ao filho. Só que quando Jesus nasceu, o mundo foi contagiado por essa alegria. Houve uma conspiração cósmica dos astros, estrelas. A Raquel tem uma tradição de colecionar presépio pequenininho, de miniaturas. Geralmente tem ali a figurinha do José, da Maria, Jesus ali pequenininho, e sempre que tem uns animais, não é? A vaquinha, um burrinho, uma ovelhinha. Até os animais estavam sendo contagiados por essa alegria. A terra estava contagiada por essa alegria. A natureza estava contagiada por essa alegria. Eu posso imaginar as aves voando no céu, contemplando o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o texto fala assim: tens multiplicado neste povo, a alegria tem aumentado, e alegra-se diante de ti. Todo mundo falando como se alegra aquele que planta e espera a sua colheita. Olha só que coisa maravilhosa. Como aqueles que se exultam quando reparte os seus despojos. Nós não temos comparação dessas coisas, mas como aquele que pega a sua criança no braço, aquele que leva a sua esposa ao altar no dia de casamento, como aquele que vai para a noite de núpcias. O que é a tua alegria? O que compara a sua alegria? Agora, o nascimento de Jesus, ele
transcende todo esse tipo de alegria. É que Isaías estava dizendo algo aqui que pudesse alguém entender, alguém que pudesse compreender. Uma alegria multiplicada, uma alegria aumentada e uma alegria contagiante. Terceiro lugar e última evidência que nós temos desse texto é que houve uma grande libertação. Afinal, Jesus, ele veio para libertar o povo do jugo do pecado. Ele veio para ser o Salvador, o Messias. E muitos dos judeus esperavam que Jesus fosse consolidar o seu reino terrestre, fosse constituir um exército como constituiu o rei Davi, um homem de guerra, um homem experimentado. Eles tinham ouvido histórias como Sansão, tinha o rei Saul, que era um valente, tinha a história de Moisés, que libertou o povo do Egito, tinha história de Josué e de Calebe, que venceram, que conquistaram a terra. Agora eles estavam esperando esse Jesus que iria livrar do jugo do Império Romano, do Império Grego. E aí fala o texto, olha só, porque tu quebraste o jugo. Alguns agentes de opressão, jugo, a vara e o cedro. Em algumas instâncias de opressão física, de trabalho forçado, de trabalho escravo e também de dominadores, de impérios, de reinos, de reis, de cedro. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a armadura, olha só, porque toda a armadura daqueles que pelejam com ruídos, aqueles que entram no campo da batalha, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Meus queridos, o Senhor nos deu uma grande libertação. A nossa maior libertação é a nossa condição do homem, de pecador, de ímpio, de tirano, de condenado, de indigno, de sujo, porque é isso que o diabo faz com as nossas vidas. O diabo nos leva a pecar e nos deixa com o lixo, com a sujeira, com a repugnância, com o rechaço, com a mentira, com o engano. É desse jugo que Isaías está falando. Não é de um jugo humano. Não é simplesmente do Império Romano, porque todos os discípulos foram mortos pelo Império Romano. Não é desse. É de pegar o nosso nome, que estava na lista dos condenados eternamente, dos oprimidos, e nos transportar para a lista daqueles que têm esperança, gozo da vida eterna. Nós não experimentamos o que é opressão,
Nós vivemos num país livre, nós vivemos num país maravilhoso, nós vivemos num país onde tudo que se planta, dá. Aonde temos condições de sobreviver, de crescer, de multiplicar. Mas eu vivi na Ucrânia, onde pessoas que eram oprimidas pelo comunismo, pelo socialismo, pessoas evangélicas que perderam os seus familiares. Eu hospedei na casa de uma senhora, de uma irmã, que ela falava que os pais foram mortos, os irmãos foram levados para o campo de concentração, na Rússia, na Sibéria, e que depois disso nunca mais ela viu os irmãos, até aquela data, nunca mais. E ela era menor, era caçula, ela foi levada para um orfanato, e ela criou nesse orfanato, mas aquela criança já tinha a mensagem na mente e no coração, e ela cresceu, cresceu, cresceu. Quando ela chegou na fase adulta, o que ela aconteceu? Ainda no sistema comunista, ela procurou uma igreja. Conheceu os irmãos, conheceu a igreja, casou com um evangélico, tornaram-se pastor, e na casa dela, ela realizava culto. Na casa dela, ela fazia encontro com crianças. E quando caiu a cortina de ferro, quando acabou o socialismo, então eles puderam logo edificar a igreja, e nós estivemos na casa dela, eu preguei na igreja, que o esposo dela era pastor. Aquilo para mim, meus queridos, era algo maravilhoso, era poder ver que uma pessoa, mesmo sendo condenada, mesmo os pais sendo mortos, mesmo os irmãos sendo espalhados, ela tinha sentido de que Jesus era o libertador dela, e de que ela estava livre com o Senhor. Então, nesse Natal, nós temos oportunidade para celebrar essa luz. Quando você vê uma luz bonita como essa aqui, glorifique Jesus, porque Ele brilha mais do que tudo. Ele brilha mais do que o sol. Ele é a luz. Você celebra a sua alegria, a vitória, o gozo que há no teu coração. Não deixe nada roubar a sua alegria nesse período do Natal. Ainda que passamos por luto, ainda que temos pessoas enlutadas, familiares que perdemos nessa pandemia, mas há um gozo dentro de nós, há um consolo dentro de nós. Esse nome é Jesus. E terceiro, vamos celebrar a nossa libertação espiritual. Amém? Fiquem em pé e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, e vamos cantar, vamos chamar a banda aqui, e vamos dizer que Deus está agora entre nós. Há uma canção que fala assim, que Deus está perto de nós, Ele está entre nós, Ele está em nós. Amém?